Olá, eu sou Davi Arcoverde e no vídeo de hoje eu queria falar ou refletir com você sobre ter clientes no curto prazo e ter clientes no longo prazo. Então, a maioria das pessoas tenta meio que ignorar a possibilidade de ter clientes no longo prazo. Como assim? Isso não acontece na sua mente, mas na prática é o que acontece. Sabe quando é que isso acontece? Quando as pessoas ignoram os contatos que são fruto de alguma negociação que não teve um grande sucesso. Então, exemplo, algumas pessoas, na sua jornada de compra, elas chegam num ponto em que elas têm acesso ao preço de um produto ou serviço e dizem o seguinte, ó, poxa, não dá para mim. E aí, às vezes, você, personal, fisioterapeuta, nutricionista, enfim, várias pessoas talvez tenham o que a gente chama de dar para trás, né? Deram para trás, desistiram da compra quando elas souberam do preço. Pode não ser só isso, por exemplo, algumas pessoas é porque o tempo, o horário não estava conveniente. Outro exemplo, porque simplesmente a distância não era muito boa, o lugar que você atendia não tinha estacionamento, enfim. Mas qual é o ponto? O ponto é que às vezes a gente pega esse não e toma esse não como resposta definitiva, o que é um grande problema. Lógico, às vezes você precisa trabalhar melhor o teu poder de convencimento, mas também, às vezes, naquele momento, de fato, a pessoa não tinha condições de aceitar aquela proposta e aquelas condições gerais do teu serviço. Mas, se você pensa no curto prazo, sabe o que você faz? Você ignora essas pessoas, deixa essas pessoas irem embora sem pensar na dificuldade que é fazer com que essas pessoas cheguem até você, conheçam você. Então, quanto custa uma indicação? Quanto custa você ter o seu nome citado por um amigo, por uma pessoa que já teve o teu serviço, o produto e gostou muito, né? Às vezes é um personal, ó, eu treinei com ele e foi muito bom, assim, ele me ajudou demais, de repente foi um fisioterapeuta. Olha, eu fiz 10 sessões com essa pessoa e na quinta sessão já estava 100%. Então, pode acontecer e a indicação que vem disso, ela não é uma indicação tão fácil, não é tão simples. As pessoas não distribuem essas indicações aí à torta e à direita. Então, o que você tem que fazer? Teve uma indicação, teve um contato, uma pessoa falou contigo, de repente até numa mesa conversando, você precisa criar uma lista. A lista nada mais é do que você juntar e agrupar esses contatos de pessoas interessadas por categoria. Então você pode ter uma lista de pessoas que se interessaram por você para o objetivo, por exemplo, personal trainer, de emagrecimento. Então a minha lista de pessoas que têm interesse em emagrecimento. Algumas delas que eu já fiz uma proposta, algumas que eu não fiz proposta ainda e algumas que de repente foi só uma conversa, tá? O que você tem que fazer? Você precisa ter essas pessoas cadastradas, ou você pode utilizar uma planilha de Excel, uma agenda, no mínimo uma agenda, mas a melhor parte existem softwares em que você pode alimentar essas suas listas, tá bom? Agora, o que você faz com isso? Você precisa criar relacionamento com essas pessoas. Como relacionamento, um exemplo comum, se você tem o telefone dessa pessoa, você pode mandar WhatsApp, SMS, e aí, por exemplo, uma vez por semana, a cada 15 dias, no mínimo, você vai mandando informações para elas, óbvio, informações relacionadas àquele tema inicial. Se for um fisioterapeuta, por exemplo, a pessoa lhe procurou por conta de dor nas costas. Olha, é muito importante, você pegaria uma lista, botaria esses contatos, todos eles relacionados a dor nas costas. Então, se você tem conteúdo para falar sobre dor nas costas, você aproveitaria para mandar esses conteúdos sobre dor nas costas de forma periódica para essa pessoa. Aí você pode dizer o seguinte, poxa, mas isso dá um trabalho, né? Isso aí é complicado e ninguém sabe nem se ele vai fechar comigo depois. Ó, maior parte deles não vai de fato fechar com você, mas isso é muito comum, é o que a gente chama de taxa de conversão. Agora, se você pensa no curto prazo, você não vai ter nenhum desses aqui, certo? Se você pensa no longo prazo, imagine o seguinte, que a cada 100, você pode ter 1 ou 3 clientes. Então, se você pega 100 contatos de pessoas que demonstraram interesse inicial, você pode converter-eles de 1 a 3% no mínimo, tá? Em clientes teus. Isso pode acontecer de forma imediata? Pode, mas isso aqui eu estou colocando já no longo prazo. Então, você pega essas pessoas que não fecharam na hora, se relaciona com elas e no longo prazo você vai ter esses contatos fechando contigo. Agora imagine se você pensa no longo prazo. Todo mês, se você tem, por exemplo, 100 pessoas que entram em contato contigo, que de repente dão um contato para você, o que você vai fazer? Pega dos 100,
Os que converteram, ou seja, os que viraram teu cliente, eles vão para uma lista de clientes, e os que não converteram vêm para a lista de interesse. E aí agora você começa a se relacionar com essas pessoas. O que acontece? Quando você tem mês a mês esses 100 contatos, eles vão agora se somando mês a mês e vai ter daqui a uns 6 meses, por exemplo, você vai ter agora já não mais 100, mas no mínimo aí 600 contatos. E desses 600 contatos, se todos eles estão recebendo essa comunicação, eles primeiro vão dar autoridade para você, eles vão dizer o seguinte, ó, tá aí uma pessoa que conhece, que entende bastante, vão dizer mais, tá aí uma pessoa que de repente se preocupa com os seus clientes, tá? E outra coisa, o mais importante, ele vai se lembrar de você. Lembrança. Lembrança é uma das categorias do marketing mais importantes, né? Você tem que lembrar, né, informar, mas também persuadir, certo? Mas se você não lembra as pessoas que você existe, como é que você vai persuadir? Como é que você vai ter outra chance de se relacionar e de tentar novamente lançar uma proposta? Então faz isso, tá? Pega os contatos, todos eles, os que converteram, os que viraram cliente, os que não viraram especialmente, e transforma eles aqui numa lista de interesses. Cada um você vai categorizar de forma diferente. E aí, ao passo em que você tem um relacionamento com eles, daqui a algum tempo, você não vai ter mais só aquela quantidade mensal de pessoas que lhe procuram, mas a quantidade mensal de pessoas que lhe procuram, mais aquele somatório das pessoas que já lhe conheceram em períodos passados e que já podem estar prontas hoje, né? Ou então naquele momento, para fechar com você ou para lhe contratar, caso seja esse o seu interesse. Combinado? Então pensa no longo prazo muito mais do que no curto prazo. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de compartilhar ele, não esquece também de curtir o nosso canal, nossas redes sociais, de curtir esse vídeo especificamente, de comentar, né, deixar tua dúvida, tua sugestão, até tua crítica também, tá? Sem problema nenhum, mas para que a gente possa cada vez mais estar contribuindo com você e especialmente com o teu negócio, tá? É isso e até a próxima!